Fala. Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui, eu me chamo Emerson e quem está comigo aqui é o Anderson. E junto nós decidimos fazer do nosso propósito algo que pudesse contribuir com a vida de mais pessoas. E por isso nós iniciamos o MCA, esse canal que você provavelmente está nos ouvindo agora. Então, se você é novo por aqui, não esquece de curtir, compartilhar e de se inscrever, porque assim mais pessoas vão ficar sabendo desse nosso trabalho e mais pessoas podem se beneficiar com o conteúdo que é produzido aqui. Tá bom? E hoje, se você é novo por aqui, a cada semana nós lançamos um vídeo novo sobre temas que podem te ajudar, temas que nos ajudaram no desenvolvimento das nossas vidas. E hoje nós vamos falar de um tema aí que é bem recorrente, nós já falamos sobre ele em outras aulas, em outros vídeos, mas hoje a gente vai ser bem específico a respeito desse tema. Mas antes de eu falar qual tema é esse, Anderson, boa noite, meu amigo, tudo bom? Fala, Emerson, tudo bem? Boa noite a você que está aí com a gente acompanhando, nos dando o prazer, né, o privilégio de compartilhar um pouco de conhecimento aqui, de experiência com você. Nós vamos falar sobre o tal do hábito, mas no sentido do como é que você identifica um hábito ruim? A gente fala, já falamos muito sobre hábito e vez ou outra nós acabamos retornando a esse tema porque nós somos feitos de hábitos, né? Nós somos resultado de um conjunto de hábitos, bons ou ruins. Não tem Uhum, hábito neutro. O hábito ele sempre vai levar você para um caminho que você escolheu, um caminho que você desejou, um caminho que você idealizou, ou vai te afastar cada vez mais desse caminho. O problema do hábito é que ele é silencioso. Ele vai acontecendo e você faz isso de uma forma tão automática que você não percebe que está se distanciando de um caminho que você trilhava ali em determinado momento, que acreditava que ele era o ideal, que ia levar você para o destino. Seja qual o destino que você programou na sua vida, qual que era o sonho, qual que era o desejo. E como ele é silencioso, eu costumo dizer que o hábito ele funciona mais ou menos como as doenças do coração. Quando você descobre o problema, normalmente é porque já está num estágio bem perigoso, né, da doença. E aí uhum. nós não cansamos de falar sobre isso, acabamos voltando e tentamos trazer o conteúdo de formas diferentes, mas que levam sempre ao mesmo objetivo. Hoje nós vamos falar para você contar um pouco aqui de historinha e falar tecnicamente, né, tentar trazer tecnicamente, qual que é o princípio de um hábito bom ou de um hábito ruim e como é que você identifica que você, de repente, está aí patinando em hábitos ruins na sua vida, não é isso, Emerson? Perfeito, Anderson. E hábito ruim, gente, identificar um hábito ruim é primordial para o seu desenvolvimento, para você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, assim como o Anderson falou. Por quê? Porque se você tem um hábito ruim e esse hábito não contribui para que você se torne ou para que você transforme a sua vida, logo você precisa identificá-lo o mais rápido possível para que você possa trabalhar para eliminá-lo ou, quem sabe, transformar aquele hábito ruim em um hábito bom. As duas coisas não são fáceis, mas a identificação é o início para que você torne o processo mais fácil, mais palatável, digamos assim, né. E uma dica, cara, que eu tenho para dar e algo que eu faço na minha vida, porque assim, o hábito ruim, ele é gostoso. Na maioria das vezes, o hábito ruim, ele é gostoso. E uma coisa que o hábito ruim traz é uma satisfação imediata. Uma coisa que eu te dou de dica é que se você percebe que você está fazendo alguma coisa e que a satisfação ela é imediata ou ela é rápida, ela vem rápida, é um grande indício de que isso é um hábito ruim. Por exemplo, se hoje, né, Anderson, hoje é quinta-feira e eu tirei aqui à tarde para sair com os meus filhos e a gente foi num Pesque Pague. Eu, né, tenho essa possibilidade de, numa quinta-feira à tarde, me desliguei aqui dos meus afazeres e fui num Pesque Pague com os meus filhos. E chegando lá, eu me propus a não tomar mais refrigerante. Não faz muito tempo, mas eu me propus a não tomar mais refrigerante. Mas cheguei lá no local, não vendia suco, vendia somente Coca-Cola. E eu olhei para o refrigerador, aquela Coca-Cola chega, estava com véu de noiva assim.
Aí a moça falou: "Senhor, não tenho suco, só tenho Coca-Cola e os outros refrigerantes". Aí meu filho: "Eu quero uma Coca, eu quero uma Coca". Aí eu: "Caramba". Aí comecei lá a almoçar, deu um tempo, mas chegou depois do almoço, não teve jeito. A minha esposa pediu uma Coca-Cola e eu lá tomei um copo de Coca-Cola. E a hora que eu tomei aquele negócio, é tão saboroso que eu falei: "Caramba, para que que eu parei de tomar isso aqui? Eu devia continuar tomando isso aqui". Porque a satisfação de tomar um copo de Coca-Cola no sol aqui de Manaus, geladinha, é muito bom, gente, né? Quem gosta de Coca-Cola, quem toma Coca-Cola, sabe que o sabor e a satisfação que dá tomar um copo de Coca-Cola é muito bom. Porém, é como eu te disse, se aquilo te dá uma satisfação imediata ou rápida, é sinal de que aquilo é um hábito ruim. Eu tomei a Coca-Cola e tomei só um copo de fato. Por quê? Porque eu sei as consequências que a Coca-Cola faz em relação ao objetivo que eu quero atingir. Então, a Coca-Cola, mesmo que seja um copo uma vez por semana, ela não me ajuda a atingir o objetivo que eu quero. Então a dica é: se te dá uma satisfação imediata, analise. É muito, muito provável que isto seja um hábito ruim ou um hábito que não contribui para que você chegue nos objetivos. Você concorda comigo, Anderson? Quase que tudo que te traz uma satisfação imediata pode ser um indício muito forte de que aquilo é um hábito ruim? Sim, sim, na maioria das vezes é isso mesmo. Quando você falou aí Uhum. que não tinha, eu achei que você ia comentar que você tinha pedido uma cerveja e não tinha, só tinha refrigerante. Eu tomei um susto aqui, cara, quando você começou a Olha, frase. a bebida alcoólica, de fato, eu tirei aí do meu cardápio e essa não me tenta mais. Essa eu já venci a tentação. Mas a Coca-Cola, nesses ambientes, ainda me faz Ah, cair. é bom, né, cara? É bom. E de vez em quando não há problema nenhum. A gente, se você não é nenhum atleta, se você não é não trabalha com o físico, né? Você não vive do Uhum. teu físico, então não tem problema nenhum de vez em quando você tomar uma Coca-Cola. O problema é É. que você começa tomando Coca-Cola no domingo, depois passa a tomar no sábado, e aí você comprou um refrigerante de 2,5 litros, porque tem de Coca-Cola. Aí você bebeu só a metade e aquilo ali você, quando olha, tá tomando de restinho em restinho. Você tomou domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Era bem assim que Uhum. acontecia aqui em casa. Até o ponto em Uhum. que a gente começou a diminuir, reduzindo, né? E aí ia no restaurante, já que você falou de Coca-Cola, eu tô aproveitando aqui, serve para outras coisas também, a mesma linha de pensamento. E Uhum. aí a gente chegava num restaurante, pedia 2 litros de refrigerante, bebia os 2 litros, passamos a pedir 1 litro, bebíamos 1 litro, depois diminuímos para aquela de 600 ml, e agora, normalmente, eu peço uma água com gás, minha esposa pede uma água com gás, aí o Pietro, né, não bebe refrigerante, nunca bebeu, detesta refrigerante, e a Nicole pede uma latinha, às vezes, tal. Então, assim, fomos reduzindo a isso, Uhum. né? Hoje chegou Uhum. a esse ponto. Mas, de vez em quando, a gente bebe, sim, e é bom, Uhum. concordo com você, é muito bom. Ah, o hábito, ele tem sempre origem, tudo que a gente quer fazer na vida, quer construir, tem sempre origem num princípio. E quando Uhum. você percebe, eh, que você está vivendo em contraste com esse princípio, é que normalmente você está aplicando um hábito ruim na sua vida. E aí eu explico. Por exemplo, 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, é o quê? Forma a água, né? É a A fórmula água. da água. Se você mudar e colocar um átomo só de hidrogênio e 2 de oxigênio, você inverter, você não vai ter água, no final das contas. Então, esse é um princípio. Para ter água, você vai ter que ter 2 de hidrogênio com um de oxigênio. De oxigênio. Beleza. Isso posto, quando nós olhamos para, já que você entrou aí no assunto da alimentação, quando você diz assim: "Pô, eu quero ter uma vida saudável. Eu quero não quero ter um corpo maravilhoso não, mas eu quero estar livre de diabetes, eu quero estar livre de minimizar as possibilidades de eu ter um câncer, eu quero minimizar as possibilidades de eu ter um Alzheimer, de eu ter, sei lá, um monte de coisa". E a gente sabe que isso normalmente é Uhum. decorrente de 2 coisas: uma vida desregrada com relação à alimentação e uma vida sedentária.
Então, qual que é o princípio para eu ter uma saúde, vamos dizer assim, satisfatória, né, com boas taxas, uma boa regularidade ali do ponto de vista da minha disponibilidade física. Então, eu preciso ter uma alimentação balanceada, equilibrada, refrigerante de vez em quando não tem problema. Se você gosta de tomar um vinho de vez em quando, não tem problema, mas você sabe que isso será a exceção dentro do teu dia a dia, da tua rotina. Você sabe que chocolate, você sabe que sorvete, você sabe que açúcar, de uma forma geral, precisam ser coisas que você vai tratar em caráter de exceção. E o corpo foi feito para estar em movimento. Então você precisa colocar uma atividade física com intensidade. Não é, vou caminhar aqui no passinho do elefante durante meia hora. Aí eu vejo no parque, né? Tem uma pessoa, ela chama mais 2, 3, 4, 5 amigos, faz aquela fileira de amigo, e os caras estão andando ali falando sobre futebol. Cara, que eu dou 2 voltas no parque e o cara não chegou em um quarto. Ele não fez um quarto ainda do parque. O cara tá andando como se estivesse passeando, sabe? Se ele tivesse de tênis ou de chinelo, na velocidade que ele tá, tava da mesma. O resultado seria igual. Uhum. Então não é isso, você precisa colocar um pouco de intensidade na atividade física. Então, se você tiver essas duas coisas, a consequência será uma vida equilibrada. Você pode ter qualquer tipo de doença? Sim, nós não estamos livres, mas você minimizou muito a chance disso acontecer. Quando você olha para dinheiro, qual que é o princípio para eu ter a minha vida financeira equilibrada? É eu gastar menos do que eu ganho. Esse é um princípio. Se eu gasto menos do que eu ganho, eu tenho uma vida financeira equilibrada. Só que ela é equilibrada apenas para que eu consiga cogitar a possibilidade de ter uma tranquilidade financeira, então aí eu preciso enxugar um pouco mais, que é para sobrar dinheiro, para que eu possa investir o que sobra e gerar renda passiva. Isso são princípios, o que eu estou falando aqui. Tudo é princípio. O que que acontece normalmente? A gente vive em contraste com isso. Nós vivemos gastando mais do que ganhamos, quem dirá sobrar. A gente vive se alimentando mal. Quando você fala, eu gostaria de ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimento para poder circular melhor, conversar melhor com os meus clientes, poder ter mais assunto nas rodas de amigos que eu frequento. Às vezes um assunto ou outro acaba me fugindo, eu não consigo discutir sobre aquilo, não consigo ter uma opinião formada. Então, o que eu preciso? Eu preciso ler mais. Eu preciso olhar com mais carinho ali, mais atenção para determinados tipos de assunto. Então, se eu estou, ao invés de ler, de estudar um pouco mais, olhando rede social, assistindo programas de TV que não vão me trazer absolutamente nada, convivendo em roda de pessoas que estão falando sobre fulano, cicrano, beltrano, e não coisas que são para engrandecer ou a respeito da minha própria vida, então eu estou agindo em contraste com esse princípio. Quando você olha para a sua vida hoje e percebe que em algumas áreas ela não vai do jeito que você gostaria, normalmente há um sinal, eu posso chutar aqui, que há um sinal, há uma pequena fumaça ali de que alguns hábitos você está agindo em contraste com o princípio que vai gerar um bom hábito na tua vida. Então, há um sinal de fumaça nisso. Quando você vai olhando para o que vem antes, né? Quando você vai fazendo esse processo inverso, você vai descobrir que, porra, eu deveria estar lendo mais, eu deveria estar comendo menos, eu deveria estar fazendo mais atividade física, eu deveria estar controlando melhor as minhas finanças. Tudo isso são hábitos que você vai adquirindo e que vão te levando para essa vida. Então, toda vez que houver um sinal de que alguma área não vai bem, é algum princípio que você está desrespeitando. Não é isso, cara? É um mau hábito que você provavelmente está alimentando, né? Sim. Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira didática para que você possa entender também, e vai aí uma segunda dica. O corpo, nosso corpo, a nossa mente, ela tende a economizar energia. Tudo que a gente faz, o nosso corpo ele tende sempre a ir pelo caminho mais fácil. A nossa mente tende sempre a ir pelo caminho mais fácil. E os maus hábitos, muitas vezes, é esse caminho mais fácil. Então vamos comparar aí com um equipamento, um celular, né? Um celular.
O celular, ele desligado ou ele no modo ali só para fazer ligação com a telinha ali da luminosidade baixa, eu não estou acessando nenhuma internet, né? Não faço uso da internet, não faço uso do Wi-Fi, deixo ele só para ligar e desligar com a telinha no mínimo. O que, que vocês acham? Vai durar mais a bateria ou vai durar menos? A bateria, obviamente, ela vai durar mais. Por quê? Porque eu estou poupando os recursos do meu equipamento, eu estou usando os recursos mínimos do meu equipamento, logo, o meu equipamento vai ter uma durabilidade de bateria maior. Porém, em contrapartida, ele vai durar mais a bateria, mas eu vou usar menos recursos. Eu vou ter um iPhone para apenas ligar e receber ligações. Ou seja, eu tenho um iPhone que dura muito a bateria, mas eu não uso todo o seu potencial. É mais ou menos assim que acontece com a gente. A gente economiza quando é para desenvolver bons hábitos, logo a gente desenvolve hábitos ruins e o nosso corpo, a nossa máquina, a nossa mente não usa todo o seu potencial. Dito isso, e vamos para a prática. Toda vez que você precisa ou que você anseia em criar um novo hábito, o Anderson falou aí da leitura ou de uma boa alimentação, vamos para a leitura. Toda vez que você quer desenvolver o hábito da leitura, que é um bom hábito que vai fazer você ter mais conhecimento, vai fazer você conhecer vários assuntos, logo discutir com mais pessoas. Se você se propor a ler 20 páginas todos os dias, no começo, no primeiro e no segundo dia, você vai atingir. A partir do terceiro, o seu corpo, a sua mente, ela vai querer que você volte a economizar energia. Ela vai te dar sono, ela vai dizer que você está lendo demais, vai dizer que não precisa de tudo isso. Aí você vai reduzir lá pelo terceiro dia de 20 para 10. Depois de uma semana, se você não se forçar a criar o bom hábito, você vai reduzir para 5 e, em muitos casos, você vai deixar de ler completamente. Então, a segunda dica é: se você percebe que aquilo que você não está fazendo por preguiça, é um nome que a gente costuma dar, ou porque você está cansado, é outro nome que a gente costuma dar, ou porque você está fazendo aquilo e começa a te dar sono, ou porque está chovendo e você não saiu para correr, ou porque está muito sol e você não saiu para fazer exercício, ou porque só hoje não. Todas essas desculpas, se surgirem no seu vocabulário, é sinal que você está alimentando maus hábitos. Então, como o nosso tema aqui é identificando os maus hábitos, se você usar uma dessas desculpas que eu dei agora, provavelmente você está alimentando um mau hábito ao invés de estar alimentando um bom hábito. Se você perceber que você está tendo uma tendência de economizar energia, não, só hoje não. Ou então, eu não vou ler 20 páginas, vou ler só 10, vou ler só 5, vou ler só uma. Ou como o Anderson disse, você vai dar uma volta no quarteirão de, sei lá, 800 metros, vai demorar uma hora. Se você está fazendo isso, tudo isso são maus hábitos e não contribui para que você chegue no seu objetivo. Quer identificar? Veja se você não está usando uma dessas palavras que eu usei anteriormente. Se você está usando, significa que provavelmente você está agindo para alimentar os seus maus hábitos. Eh, Vamos pensar o seguinte: nós temos 2 há teorias que falam que o nosso cérebro é trino, ele é formado em 3 partes. Nós temos o nosso sistema mais instintivo, nós temos o nosso sistema límbico e nós temos o neocórtex, que é a parte mais recente. Para que serve os 3, né? O sistema mais instintivo, ele é aquele que evita que você seja atropelado quando você está atravessando a rua. Porque quando você avista o carro, imediatamente o teu cérebro joga uma descarga de adrenalina para o seu corpo e você ganha uma força e uma energia que às vezes você nem sabia que tinha. Você nem sabia que conseguia correr tanto. O outro, que é o límbico, esses 2, tanto o instintivo quanto o límbico, são sistemas mais antigos, né? São os sistemas cerebrais mais antigos, aqueles que acompanham desde que o cérebro começou a se desenvolver, né? Milênios atrás. E aí, esse outro é aquele que guarda o que o Emerson falou aí agora. Todos os processos automáticos, porque a única preocupação dele é basicamente sobreviver e reproduzir. Então, ele quer que você garanta aí
a continuidade da sua espécie, e ele quer que você poupe energia para que você use essa energia quando realmente for necessário. Então, daí vem as decisões mais confortáveis, que o Emerson até chamou aí de preguiça. São as Uhum. decisões, aquelas que eu me sinto melhor, que eu não vou necessitar de muito desgaste ou de muito estresse para realizar. E o neocórtex é o nosso sistema mais recente, é aquele que se desenvolveu há muito pouco tempo. Eu estou falando de séculos, né? Mas é muito pouco tempo em relação aos outros dois. Ele é aquele que analisa tudo o que nós fazemos. É aquele que pondera, é o sistema, podemos dizer assim, realmente mais analítico. É aquele que coloca todos os fatos e dados e toma uma decisão a partir desse ponto. Só que para você fazer isso, você vai ter um outro lado seu, que é o mais antigo, dizendo: você não precisa disso. Calma, que para sobreviver não é necessário fazer essa conta toda. Calma, que para sobreviver é a mesma coisa que você diz assim: porra, eu quero realizar uma coisa na minha vida e isso é fantástico, é algo que eu sempre sonhei em realizar, quero viver a minha vida disso, é o meu propósito, eu tenho um sonho, quero migrar para esse negócio. Mas os boletos estão chegando todo dia e você precisa continuar trabalhando no que você faz e você vai deixando isso cada vez para mais longe, cada vez para mais distante. É é o seu cérebro dizendo o seguinte, você tá acreditando piamente nisso, mas é o seu cérebro dizendo: "Calma, cara, você está aqui confortável, tá dando certo esse negócio aqui. Para que que você vai inventar de gastar energia, se desgastar com esse negócio, esse tal de propósito, esse tal de, essencialismo, esse tal de fazer o que gosta, isso é tudo babaquice. Calma, faz o que você está fazendo aí, que você está garantindo aqui a sobrevivência sua e da sua família. Segue nessa balada aí que está tudo certo". E você vai deixando cada vez mais para longe. Por quê? Porque exige que você pondere muita coisa. Isso vai exigir provavelmente que você trabalhe em turno dobrado, que você acabe com teus finais de semana, que você tenha que fazer sacrifícios que a outra parte do seu cérebro entende que não é necessário. E você acredita nisso e vai deixando isso cada vez para mais longe. Então, quando o Emerson colocou aí, e acho que ele foi muito feliz nisso, é legal a gente olhar por esse prisma, as decisões mais confortáveis, normalmente, elas estão vinculadas a esse cérebro mais antigo, que nos levam sempre aos hábitos ruins. Porque olha para os nossos ancestrais, qual era a única preocupação dos caras? Era basicamente sobreviver, se livrar ali dos inimigos, estar atento, fugir, escapar daqueles que eles não conseguiam lutar contra eles e sair à caça, garantir a sobrevivência e a comida. E as mulheres ficavam com a prole, olhando sempre ao redor ali para ver se não via nenhuma iminência de perigo. Era basicamente isso. Só que o tempo mudou, o cenário ele avançou, hoje a gente tem realidade completamente diferente. E se você continuar pensando e tomando as decisões sempre baseadas naquilo que os nossos ancestrais pensavam lá atrás, você dificilmente vai conseguir avançar para outros níveis na sua vida. Você dificilmente vai conseguir sair daquilo que a média das pessoas vivem. E é isso que leva as pessoas a viverem uma vida sempre média. É aquela vida que diz: "Não tá bom, não é o que eu queria, mas estamos aí, né? Tá tudo certinho, estamos pagando as contas", ou a coisa tá ruim, inclusive, né? A coisa não tá boa, já não tá boa há muito tempo, mas você já se acostumou, porque nós somos, é uma das características dos seres humanos, nós somos adaptáveis. Imagina que antes você bebia um whisky Blue Label, e aí de repente a coisa apertou, você passou a beber um Red Label, um Black, depois você passou por um Red, e agora está tomando Teachers. E você foi se adaptando a tudo isso. E está tudo certo. Não parou de beber o seu whisky. A vida seguiu. Você morava, de repente, num lugar fantástico, um puta de um condomínio, e aí você foi reduzindo, 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 não porque você estava reduzindo, dando passos atrás, para poder dar passos maiores lá na frente, mas porque as circunstâncias foram levando você para esse caminho. E você se olha hoje, e olha para a sua vida 10 anos atrás, e houve uma puta de uma regressão nesse período, e você está acreditando que está tudo certo, que está tudo bem. Por quê? Porque é a zona confortável, é sempre o seu cérebro, o seu sistema automático dizendo: calma, você não precisa se desgastar tanto. Vai vivendo aqui, se adequando e se adaptando a tudo isso, que está tudo certo. A mesma coisa com relação ao seu corpo, com relação aos seus estudos, com relação à evolução da tua vida.
em diversas áreas, em diversos segmentos. Você simplesmente se acostuma com os hábitos ruins. Você simplesmente vai ficando confortável com o resultado da prática de hábitos ruins. E você, por repetir sempre esse processo, vai mandando uma mensagem para o teu cérebro límbico, para o teu sistema límbico, que é aquele que não quer que você gaste energia, de que isso é a repetição disso é exatamente o que vai tornar a tua vida mais confortável. Não é a vida que você gostaria, mas é uma vida confortável. Uhum. Legal, Anderson. Você falou uma coisa aí, e eu já tinha até anotado aqui, que é o meu terceiro tópico, que está ligado à parte do que você falou, que são maus hábitos financeiros. E eu coloquei esse tópico aqui porque tem algumas pessoas nos perguntando, né? Eu vi até que você colocou hoje nos stories, e uma das perguntas recorrentes é: poxa, como é que eu posso ter uma vida confortável? Como é que eu posso ter uma vida financeira satisfatória, ter tempo com a família, conciliar a vida profissional, a vida pessoal e financeira? E esses maus hábitos financeiros, ele tem, assim, várias vertentes. Às vezes é questão de crenças quando você era pequeno, lá, familiar. Às vezes é uma questão de gestão, você não sabe como administrar realmente as suas finanças. Mas tem uma coisa que nos leva a um mau hábito financeiro, e eu vejo isso muito arraigado na sociedade, e eu já fui muito tentado e de vez em quando eu consigo ver que estou sendo tentado nessa área de partir para esse mau hábito e eu consigo recuar e não me deixo levar por esse mau hábito. Por quê? Porque ele provavelmente vai consumir mais das minhas finanças do que eu tenho planejamento. E o que é isso? O que é que nos leva ao mau hábito? É uma coisa chamada ego. Como o Anderson disse aí, e eu vou explicar melhor, como antes disso aí, o nosso cérebro, desde os primórdios, ele tem essa necessidade de sobrevivência e de procriação, de multiplicação. E na sobrevivência, nos primórdios, era importante que o indivíduo ele tivesse sido aceito por um grupo. E nessa aceitação pelo grupo, era necessário que ele tivesse essa aceitação e era necessário que, de alguma forma, ele tivesse habilidades ou semelhanças com aquele grupo. Então, os indivíduos, eles costumavam se assemelhar ao grupo que ele gostaria de pertencer. E isso veio perpetuando. Então, quando eu falo de ego e eu falo de pertencer a um grupo, e eu estou falando de maus hábitos financeiros, qual é a conexão que tem entre essas três coisas? O que eu percebo e que às vezes sou tentado é que você às vezes quer impressionar pessoas para que você seja aceito num determinado grupo de pessoas e para isso você precisa gastar como essas pessoas. Isso é um mau hábito financeiro. Às vezes você, como o Anderson falou, tem até uma condição legal, você consegue pagar seus boletos, está num ambiente legal, só que às vezes você se endivida e compra um carro com uma bíblia de boleto para pagar, você financia uma casa maior com uma bíblia de boleto para pagar, você vai no supermercado, ou melhor, vai lá naquelas lojas de grife, compra a loja e as roupas mais caras porque você quer se vestir como seu amigo ou como aquela pessoa que se veste bem. Por quê? Porque você quer impressionar, porque você não quer que o seu ego fique menor do que o daquele seu amigo. Logo, isso te leva a ter hábitos financeiros ruins. Hábitos financeiros ruins te leva a sempre ter que trabalhar mais, ter menos tempo com a sua família, trabalhar pelo dinheiro e não fazer o dinheiro trabalhar para você. Por quê? Porque você tem um hábito ruim de querer impressionar as pessoas com o seu status, com aquilo que você dirige, com o carro que você dirige, com a roupa que você veste. E esse hábito está tão arraigado que a gente quase não percebe que é um hábito ruim. Só que se você não consegue sair dele, não consegue fazer o que o Anderson falou, dar um passo para trás, porque você ah, conscientemente pensou em dar um passo para trás, morar num apartamento menor, gastar um pouco menos com roupa, ter um carro mais básico do que o que você realmente tem ou que você tem para impressionar os outros, para que você possa crescer, ter mais tempo com a família, investir no seu negócio próprio, crescer o seu negócio próprio. Se você não consegue fazer isso e você está só impressionando os outros, as outras pessoas,
Amigo, sinto te dizer, você tem um mau hábito financeiro e é um ciclo que é difícil de você romper. Você tem que vigiar e tem que romper com ele todos os dias, porque você é tentado a pertencer a um grupo e quando você é tentado a pertencer a um grupo, provavelmente você vai gastar mais do que tem somente para ser aceito por aquele grupo. E deixa eu te falar, se o grupo só aceita você pelo que você tem, provavelmente esse grupo não merece a sua companhia. Cara, esse ponto aí é interessante porque as pessoas acreditam que é sempre um jogo delas com o grupo ou com outras Uhum, pessoas. Porra, quando você entender que o jogo é seu, com você mesmo, no máximo com a tua família, e eu falo de família, o núcleo, aquelas pessoas que convivem com você. Eu tô falando de esposa, marido, filhos, tô falando dessa galera. Então, uhum, esse é o jogo. Quando você entender que esse é o jogo, você ressignifica muita coisa na sua vida. Você ressignifica o teu, vamos dizer assim, o teu sentido de fazer as coisas que você faz. Sabe? É como se você desse um novo significado a tudo que você faz. E tem um uhum. amigo meu que, infelizmente ele faleceu já, e ele dizia que o homem perde tudo na vida, a única coisa que ele não perde é a vaidade. Então, quando você está num determinado ponto em que você não consegue, mais sair daquilo, tem gente que acredita que se eu não puder fazer isso, ou não puder mais pertencer àquele determinado ambiente, a vida para mim não tem sentido. Porra, a pessoa que resume a sua vida a fazer parte de alguma coisa, né, de algumas pessoas, de algum ambiente, e que se ela não estiver ali, a vida para ela não tem sentido, cara, eu não sei, onde que essa pessoa se apoia para levantar todos os dias, né? Onde é que ela encontra a sua base para levantar e fazer o que tem que fazer todos os dias. E não são poucas pessoas que Uhum. vivem a vida assim. Não são poucas pessoas Hum, que vivem a sua vida sempre, preocupados em estar ou aparecer para aquele determinado ambiente. Foi legal você ter falado desse ponto aí, porque uhum. tem muita gente que não percebeu isso ainda. E Que é e um mau assim, hábito. é é um conjunto de maus hábitos, né, que Certo, acaba isso. levando você a esse ponto. E eu diria que o princípio de tudo isso, se a gente já falou de princípio aqui mais cedo, o princípio de tudo isso está em uma coisa, que é entender de fato qual é a porcaria da sua missão nessa Uhum, vida. Porque e uhum, eu falo assim, porque, cara, quem está aqui e não conseguiu entender qual que é o teu objetivo. Imagine que nós estamos num jogo de xadrez e você é uma peça, você é um bispo, você é o rei, você é a rainha, você é o cavalo, você é uma daquelas peças no tabuleiro e cada um tem uma função específica. Cada um de nós tem uma função específica. Quanto mais cedo você entender qual que é a sua função, menos o ambiente, as pessoas, o grupo, menos isso pode vai ser. ter relevância e importância para você. Eu acho que com isso aí a gente encerra, né. Por hoje já Ô, já já até alongamos aqui o tema. ô, cara, a conversa tá tão boa aqui que eu ainda tinha uns tópicos aqui, eu tocava falando mais uma hora aí, com Ah, certeza. claro. Mas Claro. não é esse o propósito aqui, o propósito é te dar algumas dicas. Espero que você tenha gostado dessas dicas de identificação de maus hábitos. Tanto o Anderson quanto eu nos dedicamos aqui para trazer um pouco da nossa experiência, daquilo que vivemos, e identificamos e transformamos nas nossas vidas. Eu espero que você tenha curtido. Então, compartilhe isso aí, não deixe esse recado morrer. Passa para frente. É isso aí. Valeu, um abraço, até o próximo. Falou, Emerson. Até Tchau, tchau. mais. Um abraço.